Texto final da PEC, que deve acomodar no orçamento de 2023 o Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, ainda segue em aberto no Congresso Nacional. Nos bastidores, as negociações têm sido intensas nos últimos dias para encontrar um consenso a essa proposta. O senador Marcelo Castro, do MDB, escolhido pelo governo eleito como responsável pela autoria formal da PEC, afirmou que a medida será protocolada no Senado até a terça-feira desta semana. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre esse cenário agora, eu e Kenzo, ao vivo com Samuel Pessoa, que é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV e chefe de pesquisa econômica da Julius Baer Family Office. Samuel, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Larissa Rodrigues também está conosco lá em Brasília, nós três vamos conduzir essa entrevista. Samuel, eu gostaria de saber de você quais são os impasses, no seu ponto de vista, em torno dessa PEC. Tem impasse fiscal, tem muita discussão em torno de jabutis que possam aparecer nesse caminho. Como é que você está avaliando tudo isso? Bom, acho que tem tudo isso que você falou, mas me parece que o tema mais importante é o tema do desequilíbrio fiscal. Em que sentido? Sentido que o Brasil vive um desequilíbrio fiscal agudo desde 2015. O que é isso? O Congresso Nacional estabeleceu gastos para o governo, e, simultaneamente, o próprio Congresso Nacional estabeleceu fontes de receita e essas duas coisas não conversam entre si. Ou seja, o Estado brasileiro ele vive num déficit fiscal permanente. Ou seja, ele não consegue sustentar, colocar a dívida pública numa trajetória sustentável. Então, esse é um ponto. Esse problema era muito grave em 2015, alguma coisa como 5%, 6% do PIB. O buraco fiscal hoje é alguma coisa entre 2 e 2,5. Aí houve muito estrangulamento com o teto de gastos, né? Os grupos de pressão meio que conseguiram salvar o deles, né? A gente tem, por exemplo, o orçamento secreto, que ninguém tira o dinheiro, mas esse processo de ajuste fiscal que vem desde 2015, ele tem afetado os interesses mais difusos da sociedade. Ficamos muitos anos sem dar aumento real ao salário mínimo, várias políticas públicas tiveram o seu orçamento muito reduzido. Então, a gente tem o fim do ciclo de governo e tem uma demanda imensa para que essas políticas públicas que tiveram os seus recursos reduzidos, elas sejam recuperadas. Entendo perfeitamente. O problema é que a proposta do atual governo não é fazer uma revisão do orçamento linha por linha e ver onde gastar menos, onde gastar mais. Ele quer gastar mais permanentemente. Ou seja, a primeira proposta que o presidente Lula, né, o grupo político petista mandou, era quase 2 pontos percentuais do PIB a mais de gasto público durante 4 anos. Ora, o nosso buraco fiscal hoje é 2,5% do PIB. O presidente Lula gostaria de assumir com um buraco de 4 a 4,5. Ora, o problema é o seguinte, o Congresso Nacional ele é solidário com o Executivo na hora das bondades. Você pede gasto público e, em geral, dá gasto público, porque ninguém fica chateado se gastar mais. O problema é que, quando vem a crise fiscal e a gente tem que fazer ajustamento, e o presidente pede para o Congresso mais carga tributária, o Congresso se nega a dar essa carga tributária, como aconteceu em 2015, e a gente vai para uma crise fiscal profunda. Então, para mim, este é o grande problema. Nós temos um problema fiscal estrutural que vem desde 2015, aos trancos e barrancos esse problema vem diminuindo, com efeitos colaterais, porque muitas políticas públicas importantes ficaram subfinanciadas, e a gente quer resolver o problema simplesmente aumentando o gasto, sem ver outras formas de arrecadação e sem realocar dentro do orçamento. Kenzo. Samuel, queria falar com você sobre os posicionamentos que a gente viu, né? A gente viu ontem, inclusive, no evento que aconteceu do Grupo Esfera, o vice-presidente Geraldo Alckmin falando sobre isso, falou que quem apostar em irresponsabilidade fiscal vai errar. A gente viu que na sexta-feira, Fernando Haddad foi representando ali o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, falou sobre reforma tributária também, mas nenhum dos dois se aprofunda muito nos assuntos e sabe que são assuntos espinhosos para o governo.
Qual a avaliação que você faz diante desses posicionamentos que a gente tem tido, dos posicionamentos que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já fez sobre essas propostas, sobre essa questão fiscal também? Qual a avaliação que você faz desse cenário atual nosso diante desses posicionamentos que já foram feitos pelo governo eleito? Então, o que o presidente Lula sempre fala, e ele tem razão, é que o desempenho dele em política fiscal nos 8 anos que ele foi presidente foi bom. Isso é verdade, ele tem razão. Só que o que ele não fala é que o que ele fez foi manter o que ele recebeu do governo anterior. Não tem méritos você manter um ajuste fiscal, mas o trabalho duro, quem fez foi o FHC e o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, em 1999, quando eles fizeram um baita ajuste fiscal. Aí, aquele ajuste fiscal de 99, ele se manteve. O FHC entregou, passou o bastão para o Lula com a situação fiscal equacionada, e essa situação foi se mantendo, e, na verdade, ao longo dos 8 anos do governo Lula, ela foi deteriorando lentamente. A gente não percebia essa deterioração, porque o boom de commodities encobria e dificultava que nós enxergássemos o problema real. Mas o ponto é que, se é verdade que o presidente Lula, no passado, tem um bom desempenho na política fiscal, também é verdade que o presidente Lula nunca precisou fazer um ajuste fiscal. O que ele precisou fazer foi manter o que vinha do governo anterior. E o grupo político petista, quando precisou fazer um ajuste fiscal em 2015, não conseguiu. Teve problemas gravíssimos com a política. Então, eu diria assim, a história passada não é muito boa para a situação corrente, porque a gente tem um problema fiscal atualmente, enquanto nós conversamos aqui, há um problema fiscal. Na verdade, o presidente Lula pretende agravar esse problema fiscal. E ele não dá nenhuma fala de como ele pretende equacionar isso. É por aumento de impostos? É por revisão de gasto? Como será? E o problema é o seguinte, o buraco fiscal é de alguma coisa, é 2,5% hoje. Suponhamos que a PEC fique alguma coisa mais restrita a 1% do PIB, o buraco fiscal vai para 3,5% do PIB. Ora, qual é o plano do presidente Lula para tapar esse buraco? E aí eu acho que a discussão recentemente tem ficado muito na tecnocracia. Vamos fazer uma nova regra fiscal mais moderna, o teto do gasto é uma regra fiscal arcaica, vamos atualizar as nossas regras fiscais com as melhores práticas. Isso é um blá 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 tecnocrático. O problema é de economia política. Quem vai pagar a conta? E isso o presidente Lula não dá a menor indicação. E aí, evidentemente, há uma natural dúvida. E é isso que os preços de mercado têm mostrado nos últimos dias. Larissa. Oi, Samuel, boa tarde. Primeiro, eu só queria comentar que eu não estou aguentando a fofura do doguinho deitado. Já ia perguntar desculpa, quebrar. Já ia perguntar quem era no final da entrevista, já. O companheiro ou a companheira. Fofo olhando daqui. Essa é a Cacau, que fica comigo, eu trabalho o dia inteiro, ela faz companhia para mim o dia todo. Eu não paro de olhar para ela ali. Ô, Larissa, vamos falar a verdade, que a gente queria ser igual a Cacau nesse momento, né? Daqui a pouco acaba o plantão, aí vai ser a nossa vez. Desculpa, mais uma vez, boa tarde. Vamos então ao assunto sério agora. Samuel, eu ouvi muito essa semana da questão dessa PEC que foi apresentada, que foi batizada de PEC alternativa do senador Tássio Gereissati. Nessa PEC, além do estouro no teto de gastos ser menor, né, pelo menos no esboço dela, que ser de 80 bilhões de reais, o que me disseram é que ela, eu até peguei o termo que me usaram aqui, que ela acaba reajustando o teto de gastos, mas ela continua permitindo a âncora fiscal. E que isso, primeiro, é muito bem visto pelo mercado e daria até segurança para o governo eleito, para o presidente Lula, assumir e poder ter um tempo, alguns meses ali, para discutir uma nova âncora, o que viria no lugar do teto de gastos. Primeiro, eu queria saber se o senhor realmente tem uma opinião sobre esse texto apresentado pelo senador Tássio Gereissati e como fica, se não for ele o aprovado e a gente meio que destrói de imediato o teto de gastos, ou se continuar com algum tipo de âncora fiscal é melhor no início do ano. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Eu acho o texto do Tássio, inicialmente eu reagi mal,
mas depois eu elaborei melhor. O texto do Tasso tem uma coisa muito legal, que é ele muda a âncora fiscal, né? Continua o teto, é um teto com 80 bi a mais. Ora, esse teto com 80 bi a mais até 2026, ele pode dar conforto para o novo governo de ter a situação fiscal mais ou menos equacionada por 4 anos, sem estourar em muito. Simplesmente muda, reajusta o nível do gasto frente às demandas da sociedade, e aí abriria espaço para que, em vez da gente discutisse novamente o ano que vem regra fiscal, esses temas, como esse tema, a gente teria uma nova regra fiscal com essa PEC já esse ano, que é a antiga, mais 80 bi, até 2026, esse tema deixaria de ser importante e o próximo governo já iniciaria uma agenda mais propositiva em outras áreas, que eu vejo 3. A reforma tributária dos impostos indiretos. Tem que lembrar, a reforma tributária dos impostos indiretos é para reduzir o custo de conformidade, é para reduzir litígio, é para aumentar a eficiência econômica. Ela, inicialmente, não vai aumentar a arrecadação. Depois teríamos a outra reforma, que é a reforma tributária do imposto de renda, para aumentar a progressividade, pegar as PJinhas simples, repensar a tributação das empresas sobre o lucro, pegar a distribuição de dividendos. Tem lá toda uma agenda bem equacionada e estudada. Essa, sim, pode gerar um ganho de arrecadação entre 1% e 1,5% do PIB. E tem uma terceira agenda de reforma administrativa, para mudar um pouco as regras de gestão dos recursos humanos do setor público e, com isso, ganhar eficiência. Então, eu vejo essa PEC do Tasso, como ela ela redefine o teto no nível que não é muito salgado. Ela quebra o teto, ela redefine o teto em 0,8% do PIB a mais, aumenta o gasto por 4 anos. E daqui a 4 anos a gente repensaria, ela resolveria esse tema da regra fiscal e sobraria espaço para o próximo governo tratar de temas ligados à eficiência econômica e a aumento de arrecadação para gerar um norte de como tapar o buraco fiscal no horizonte de 3, 4, 5 anos. Samuel, antes da gente encerrar, eu queria trazer um debate aqui contigo sobre essa questão do incentivo ao consumo. Então, ao oferecer um benefício à população ou garantir que essa população mais vulnerável tenha acesso à continuação desse benefício, você estaria incentivando também um consumo maior que possa fazer a economia girar, assim como, por exemplo, o reajuste do salário mínimo e, enfim, todas essas questões que são apontadas como benefícios pela atual gestão. Mas eu queria entender de você, nessa balança, aonde fica essa questão, então, do incentivo, daquilo que a economia poderia ter de volta a partir desse dinheiro que é injetado, mas também, por outro lado, como que ficaria a questão monetária, ou se o Banco Central, por exemplo, seria obrigado a segurar um pouco mais ou aumentar os juros, né, e fazer com que isso, por outro lado, também segure a inflação? De que forma que uma questão vai influenciando na outra, fazendo com que esse benefício acabe não tendo o efeito que seria o necessário para essa população mais vulnerável? Excelente a sua pergunta. Acho que a sua pergunta tem como a variável-chave para a gente entendê-la o conceito de economia a pleno emprego ou economia aquém do pleno emprego. Uhum. Quando a economia está aquém do pleno emprego, aí é verdade que esse tipo de incentivo, né, gera maior demanda no mercadinho do bairro, aí o mercadinho vende mais, aí contrata mais gente para vender no mercadinho, contrata mais os fornecedores e assim sucessivamente a economia ela cresce. Agora, quando a gente está numa situação a pleno emprego, esse tipo de incentivo ele só vira inflação, porque a economia já está plenamente empregada. Então, eu vou tentar gerar mais demanda e não tem como eu atender aquela demanda, e quando não tem como eu atender aquela demanda, tem 2 efeitos que ocorrem. O primeiro efeito é a inflação sobe, e o segundo efeito é o déficit externo, a diferença entre o que eu exporto e o que eu importo, ele cai, porque aí tem excesso de demanda aqui dentro, eu preciso trazer mais coisa de fora. Em geral, esse segundo efeito ocorre conjuntamente com o processo de valorização do câmbio.
Então, quando eu estou a pleno emprego, incentivos fiscais que dê dinheiro para as pessoas gastarem, seja por meio de um programa Bolsa Família hipermeritório, porque é um programa que combate a pobreza, seja por meio de elevação do valor real do salário mínimo, que também é um programa que tem vários méritos, esse tipo de incentivo ele só gera inflação e aí acaba batendo na necessidade do Banco Central ter que subir juros para compensar. Aí não é muito bem sucedida a política, porque você dá com uma mão e acaba tendo que tirar com a outra. Então, toda a questão é saber se estamos ou não a pleno emprego. Não existe uma regra dura, não existe uma medida rigorosa. Os economistas não sabem exatamente quando a economia está a pleno emprego. A gente faz umas estatísticas de hiato. Tudo sugere que este ano o hiato de desemprego no Brasil esteja chegando a zero. Ou seja, o Brasil deve estar ou a pleno emprego ou próximo do pleno emprego agora. Mas é verdade que desde 2016 até 2021 a gente viveu uma situação aquém do pleno emprego. Mas agora parece não ser a realidade. Samuel, muitíssimo obrigado pela leitura que você deu para a gente e pela cristalização de todo esse cenário econômico que a gente deve enfrentar, né? Há projeções de que a gente deve enfrentar pelos próximos meses e pelos próximos anos. Um abraço na Cacau que está aí atrás, se sacudindo um pouquinho, trocou de posição. Deixa o nosso cheiro para ela também. Muitíssimo obrigado pela entrevista aqui